Bom, pessoal, então vamos aí para o nosso último assunto das nossas videoaulas do bloco 3. E vamos falar um pouquinho, então, sobre plantas ornamentais. Então, a utilização, né, de plantas ornamentais, essa costume, né, de cultivar jardins, se tem registros aí em diversas civilizações antigas, né, sobre a importância desses locais, como é um local em que as pessoas vão para apreciar a beleza das plantas, né? Vão para estudar, para conviver com outras pessoas. Então, isso varia muito, mas é uma tradição cultural mesmo e que a gente vem fazendo realmente desde muito tempo atrás, né? Os próprios, só para se ter uma ideia de registros, né, muito antigos, os jardins da Babilônia, por exemplo, a gente tem registros até na Bíblia. Então, realmente, essa prática, né, de se cultivar flores para apreciação, com um fim somente para beleza, né, estética, ela vem nos acompanhando como civilização, como sociedade há muito tempo. Então, se tem aí hoje vários estudos, né, das relações do paisagismo e da jardinagem, então de se ter locais, uns espaços públicos, né, nas praças, por exemplo, de locais então em que a gente vá para interagir com a natureza e apreciar a natureza na forma de flores, na forma de folhagens, de árvores, tem uma relação muito grande com a qualidade de vida, com a saúde, né? Então, isso porque quando a gente pensa numa cidade grande, por exemplo, são os locais, então as áreas, os parques, né, as praças, em que essas pessoas que vivem num local com muitos prédios, com calçada, né, que a gente não vê o verde, é o local onde essas pessoas têm o contato com isso. Então, isso acaba melhorando a qualidade do ar, fora que sempre essa interação, então, diretamente com a natureza, já é comprovado cientificamente que eleva os nossos hormônios, né, de felicidade. Então, isso realmente tem uma relação muito forte com a saúde. Então, em função, né, de tudo isso, apesar das plantas ornamentais não serem um item de necessidade básica, né, a gente precisa de plantas número 1 para comer, e em função disso, esse é o maior mercado, né, das plantas, é a alimentação. A gente viu hoje nos vídeos que a madeira é o segundo maior produto comercializado de origem de plantas, e isso está principalmente relacionado aí à habitação como um todo, né? Apesar da gente ter visto aí que as madeiras têm várias formas de utilização, inclusive como matéria-prima para a indústria na forma de energia. Porém, mesmo não sendo um item de necessidade básica, as plantas ornamentais têm uma importância grande e têm um mercado consumidor muito fiel. Então, as pessoas que gostam e que têm plantas em casa vão sempre ter plantas em casa. Isso vai passando adiante, né, entre as gerações e se tem um mercado, então, que varia muito conforme a questão econômica de um país em geral, mas que sempre tem pessoas comprando plantas ornamentais, principalmente flores, certo? Isso, assim, quando a gente pensa num presente, tem uma série aí de questões relacionadas que faz com que as plantas ornamentais sejam um item muito comercializado, tá? Então, como que as plantas, né, ornamentais são produzidas no Brasil? Aqui no Brasil varia muito entre o que a gente não só no Brasil, mas os tipos, né, de obtenção de flores ornamentais. Vai ser plantas de corte, em que a gente vai comprar, por exemplo, a flor para um arranjo, para um buquê, como um buquê de rosas, por exemplo, mas também plantas num vaso ou na forma de mudas para fazer o cultivo em casa, né, para se plantar um jardim, por exemplo. Então, isso varia muito conforme o tipo de planta, a forma como ela vai ser produzida. Mas, em geral, a principal forma de produção de plantas ornamentais no Brasil é em estufas, né? Em um local com um ambiente mais controlado. Principalmente quando a gente pensa nas flores, que realmente necessitam de um cuidado um pouco maior
para chegarem, né, até chegar no consumidor, elas estarem bem, né, estarem bem fisicamente, bem de saúde, né, inteiras, não estarem machucadas e assim por diante. Então, envolve aí todo um cuidado, tanto de cultivo quanto de embalagem e da logística, para que essas plantas cheguem até o mercado consumidor final ainda intactas. Então, tem mais alguns vídeos que eu vou incluir aqui para vocês sobre todo esse processo que é muito tecnológico e que envolve muito dinheiro, tá? Então, não é à toa, se envolve toda uma infraestrutura, né, que as pessoas precisam de uma infraestrutura básica para fazer cultivo de plantas ornamentais. Então, uma estufinha, um viveiro é o mínimo. Mesmo um produtor muito pequeno vai precisar aí de um certo controle de ambiente, né, de um viveiro, uma estufa. Então, como envolve um investimento, é porque o mercado realmente responde, né? Então, é porque vale a pena, tá? Então, apesar de ter um investimento inicial, sempre tem um investimento inicial, é possível, então tem mercado para suprir esse investimento. Atualmente, o maior produtor do Brasil e que supre grande parte do mercado nacional é uma cidade no estado de São Paulo, que é a cidade de Olambra, que tem aí produção de todos os tipos de plantas ornamentais que vocês possam imaginar, principalmente flores. Mas eles produzem realmente de tudo: cactos, samambaias, plantas, né, de corte, folhagens invasadas, todo tipo de plantas ornamentais, certo? Então, vai ter vídeo aí sobre Olambra na listagem aí dos vídeos complementares para vocês entenderem um pouco sobre esse mercado. Então, quem são as plantas ornamentais? Que tipo de planta que se tem esse tipo de interesse? Então, ela tem que ter alguma qualidade estética, né, visual, que chame atenção, né, que seja, de alguma forma, acho que a gente possa caracterizar como belo, certo? Ou então que seja de cuidado fácil também, como os cactos, por exemplo, e as suculentas, que são plantas que não precisam de rega diária, que não são tão exigentes em questão de luz e de temperatura. Então, mesmo uma pessoa que não tenha muito traquejo, que não sabe muito bem cuidar de plantas, consegue cuidar de cactos. Então, isso varia muito conforme o interesse dessa pessoa também, né? Mas algum tipo de apelo estético, visual, essas plantas têm que ter. Quando a gente pensa em planta ornamental, ela está relacionada com beleza. Então, em função disso, as flores são as que têm um maior mercado sempre. Isso aí, tanto de corte, né, para um buquê de flores, por exemplo, quanto flores em vasos. Dentro das flores, particularmente aí, a família Orquidácea, a família das orquídeas, elas têm um valor agregado muito grande e uma procura muito grande também, justamente em função dessa beleza delas, né? E as orquídeas são flores que têm uma durabilidade muito grande. Elas, dependendo da espécie, elas podem permanecer com aquela flor por meses, né, sem cair as pétalas, né? Então, elas têm uma durabilidade muito grande. E isso faz com que as pessoas queiram ter orquídeas em casa, porque ela vai estar sempre florida, né? Ou vai ficar florida por mais tempo. Então, em função disso, as orquídeas têm um apelo do mercado consumidor muito grande. E a gente tem muitas orquídeas nativas brasileiras, certo? Então, apesar de ter muitas delas, das que são comercializadas no Brasil, serem exóticas, a gente tem muitas orquídeas brasileiras. Então, tem um público aí dentro desse mercado das orquídeas, dos colecionadores de orquídeas, que movimentam um mercado muito grande, tá? Então, só para citar aí um exemplo, né, bem característico das orquídeas. Então, as cactáceas e suculentas, que, como eu disse, são fáceis de cuidar e tem de todo tamanho e preço, então são plantas que têm um mercado, né, fácil. As samambaias, né, que também tem um apelo estético grande, tem várias espécies e também são mais ou menos fáceis de cuidar. Então, elas são folhagens, apesar de não ter flores, mesmo assim, elas são muito queridas como plantas ornamentais. Quando a gente pensa, então, num jardim, né, num espaço dentro da casa, na casa, para cultivo, né, de plantas ornamentais, a gente também pode expandir um pouco isso para árvores frutíferas e palmeiras, né, que sejam belas, mas que também sejam produtivas, e isso acaba meio se misturando aí, porque geralmente um comércio que tenha
plantas ornamentais pode também ter mudas, né, de árvores frutíferas e de palmeiras, nesse outro sentido, em função de que quando uma pessoa vai fazer um jardim, ela muitas vezes quer não só folhagens e plantas pequenas, mas também árvores, né? Então, acaba misturando um pouco esses dois públicos. E aqui, só para citar um exemplo, né, de uma planta que tem um mercado consumidor muito grande aqui no estado de Mato Grosso. Ela não é geral do Brasil todo, mas tem algumas regiões, mas ela é muito querida, quase tanto quanto as orquídeas, que são as rosas do deserto. Então, que também tem colecionadores, tem uma série aí de tipos raros, etc. Assim como as orquídeas, acaba atraindo, então, um mercado aí de colecionadores muito grandes. Os cactos também, nesse sentido de colecionador, também tem. Então, a gente tem aí, dentro das plantas ornamentais, as pessoas que simplesmente gostam de ter uma planta em casa, né? E toda essa questão dos parques públicos, os espaços públicos relacionados com o paisagismo, como também o público de pessoas que colecionam plantas e que movimentam em um setor grande da economia em função disso, que compram bastante em função disso. Então, vai ter mais alguns vídeos aí sobre plantas ornamentais para complementar esse assunto para vocês. E a gente encerra, então, os nossos assuntos sobre plantas de interesse de diversos usos e vamos continuar discutindo, então, sobre isso na nossa aula online da próxima quinta-feira.